Este é o trabalho de conclusão de curso técnico em Química. Nosso grupo é formado pelos alunos Carlos Eduardo de Souza Ramos, Giovanni Antônio Rolim, Kevin Reis de Souza e Matheus Estênico Levorato. E o trabalho foi realizado sob orientação do professor Ulisses Aparecido Camargo Rosa. O tema escolhido pelo grupo foi a formação da chuva ácida e seus impactos ao meio ambiente. Vamos começar falando um pouco sobre o tema. A chuva ácida é uma das consequências da poluição atmosférica. Os gases que são gerados da queima de combustíveis fósseis reagem com o oxigênio do ar e o vapor da água, transformando-se em ácidos que são depositados na superfície terrestre por meio das chuvas. Por meio dessa acidificação, são causados impactos devastadores nos ecossistemas, que representam um grave problema para os seres em geral. Os gases poluentes se oxidam e, quando entram em contato com o ar atmosférico, formam ácido sulfúrico e ácido nítrico, os principais ácidos presentes na chuva ácida. Esses ácidos se dissolvem nas gotas de água das chuvas e se precipitam. Quando atingem o solo e as águas, altera suas características químicas, deixando o ecossistema num desequilíbrio. Pode-se dizer que o ser humano é o principal causador da chuva ácida. Daí vem a importância do estudo sobre o tema. Afinal, se não controlada, provocará nos próximos 30 anos alterações químicas maiores que os solos e que as florestas tropicais podem suportar. O objetivo geral do trabalho é fazer uma reflexão sobre o tema, que vem afetando o meio ambiente e, consequentemente, o próprio homem. Com objetivos específicos, pretendemos mostrar os danos causados, pois achamos que é algo bem necessário na sociedade atual e que muitas vezes é pouco tratado pelas pessoas. A proposta é falar sobre sua formação, sobre seus componentes, destacando os prejuízos causados, além de mostrar possíveis soluções dos problemas. Mas o objetivo principal é informar a população para a conscientização da urgência de mudança por causa do impacto que ela causa em todo o planeta. O primeiro a citar o termo chuva ácida foi o químico escocês Robert Angus Smith, que estudou várias questões ambientais, entre elas, buscou explicar a precipitação ácida que ocorreu sobre a cidade de Manchester em 1852, durante a época da Revolução Industrial. Segundo Smith, o dióxido de carbono é um dos principais causadores da chuva ácida, por ser o principal produto liberado na queima de combustíveis fósseis e influenciar no aquecimento global. As pesquisas de Smith foram muito importantes na contribuição da descoberta de óxidos de nitrogênio e de enxofre, que são os mais impactantes nas precipitações ácidas. Cerca de um século depois, que surgiram os primeiros estudos específicos do assunto. Em 1967, por Svante Odden, com dados que envolviam a composição química de águas superficiais e a composição do solo. Em 1972, foi realizada a primeira conferência na Europa, tratando a chuva ácida como um problema ambiental. Somente 2 anos depois que os Estados Unidos tiveram noção da relevância do problema, por conta de uma reportagem feita pelo New York Times que chamou a atenção da população. Como já foi dito, a chuva ácida é formada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, e toda chuva é naturalmente ácida. Porém, há uma grande diferença quando dizemos chuva ácida. Em Fernando de Noronha, por exemplo, onde não existem muitas indústrias e veículos que poluam a atmosfera do local, o pH das chuvas está entre 6 e 6,5. Já numa cidade como São Paulo, a acidez é bem mais acentuada, chegando a apresentar pH entre 2 e 3. Agora vou falar um pouco sobre as reações que acontecem para formar a precipitação ácida. O nitrogênio e o oxigênio gasosos na atmosfera podem reagir formando monóxido de nitrogênio. Posteriormente, o monóxido de nitrogênio oxida e forma o dióxido de nitrogênio. Esse último sofre novas reações e forma o ácido nítrico. Outro poluente é o dióxido de enxofre, formado diretamente na queima de combustíveis fósseis, como óleo diesel e carvão. O dióxido de enxofre pode reagir diretamente com o vapor de água e produzir o ácido sulfuroso ou ainda oxidar de novo e formar o trióxido de enxofre, que por sua vez reagem com a água e produz o ácido sulfúrico. Várias pesquisas já foram realizadas sobre o assunto. Destacamos algumas informações que julgamos relevantes. As precipitações ácidas não ocorrem somente nas áreas próximas em que se originam os compostos químicos que influenciam na chuva ácida.
sendo capaz de serem transportados e impactar em regiões mais distantes. Uma pesquisa feita pelo Centro Tecnológico de Minas Gerais, no Brasil, realizou testes no aço inoxidável, por ser um material bastante resistente. Observou-se que a cor e o brilho não alteraram, mas o teor de cromo total e cromo hexavalente diminuíram drasticamente. Acreditava-se que as maiores produtoras de compostos sulfurosos eram as indústrias elétricas movidas a carvão. Porém, pesquisas realizadas em 2019 mostraram que a utilização de fertilizantes e pesticidas na agricultura produzem bem mais enxofre do que se pensava. Outra pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em agosto de 2020, apontou que a chuva ácida se intensificou no Brasil por conta de queimadas ocorridas no início do ano. São vários os prejuízos causados pela chuva ácida, e eles atingem a vida humana direta e indiretamente. Por meio de gotículas que caiam na pele, é possível que surja uma ardência na área atingida, mas isso não é o pior. Ela também afeta a saúde humana, seja provocando problemas respiratórios por conta das poluições ou por meio da ingestão de alimentos que estejam contaminados com as águas dessas chuvas. Há ainda a possibilidade da chuva ácida aumentar a concentração de metais pesados como alumínio, chumbo e mercúrio nos cursos de água, os quais favorecem o desenvolvimento de doenças devido à exposição. A chuva ácida também é uma ameaça a monumentos, esculturas e construções. Muitos monumentos, prédios e construções são formados a partir de carbonato de cálcio e carbonato de sódio, que em contato com a chuva ácida reagem com os ácidos e pelos sais serem solúveis em água, essa precipitação acaba corroendo esses materiais. Grandes exemplos são afetados, como o Coliseu, o Taj Mahal e a cidade de Chichén Itzá. Todas maravilhas do mundo moderno que, por serem constituídas de carbonato de cálcio, apresentam grande risco de se expostos à chuva ácida. E se não for tomada alguma providência que diminua a precipitação ácida no mundo, essas construções irão desaparecer com o tempo. Os prejuízos para o meio ambiente são os mais conhecidos. Estão vinculados à acidificação dos solos, lagos e rios, afetando tanto ecossistemas aquáticos, causando a mortandade de peixes e outros seres, quanto terrestres, como desmatamentos que podem destruir florestas e plantações. Vale lembrar que a chuva ácida pode cair em locais distantes das fontes de poluentes, por conta das massas de ar serem capazes de atingir até 2.000 quilômetros, impactando água e solo de regiões distintas. No Brasil, a cidade que chamou a atenção do mundo pelos impactos tanto no meio ambiente quanto na saúde humana é Cubatão, que ficou conhecida na década de 80 como Vale da Morte, por ser considerada a cidade mais poluída do mundo. Essa poluição, unida às chuvas, na época, contribuiu com a degradação da Serra do Mar e grande parte da Mata Atlântica, além de colaborar com doenças respiratórias na população e crianças que nasceram com malformações no sistema nervoso. Na década de 90, a situação foi controlada e a cidade foi considerada modelo pela ONU no combate à poluição. Contudo, em 2015, houve um vazamento de dióxido de enxofre em uma fábrica na cidade, que provocou chuva ácida atingindo pessoas e mais uma vez causando danos ao meio ambiente. Foram detectadas por biólogos manchas e perfurações nas plantas. Esse é um sinal de que não é possível descuidar. O problema pode estar controlado, mas não desapareceu. No mundo, os países mais desenvolvidos, por consequência mais industrializados, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, são os que apresentam maiores índices de poluição, seja ela de fábricas, veículos ou da produção agrícola. Portanto, são onde a chuva ácida ocorre mais frequentemente. Os líderes mundiais, visando diminuir o alto índice de gases poluentes gerados pelos países ao redor do mundo, elaboraram o Protocolo de Quioto e, mais recentemente, o Acordo de Paris. Esses acordos pretendem diminuir emissões de gases estufa e outros que possam causar a chuva ácida, além de tentarem evitar o colapso do meio ambiente. Porém, países que têm expressão no cenário mundial, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo,
não se disponibilizaram a assinar o acordo, por considerarem que ele prejudicaria seu desenvolvimento econômico. Esse fato não pode ser ignorado. Além da pesquisa baseada em referências bibliográficas, que teve por finalidade o aprofundamento do conhecimento no tema de seus impactos ambientais, houve também a realização de experimentos para analisarmos as reações e efeitos a partir de simulação da incidência da chuva ácida, e vamos falar sobre ele daqui a pouco. Fizemos também uma pesquisa com 57 alunos do ensino médio, segundo e terceiro anos, para verificar o conhecimento sobre o assunto chuva ácida. Através dessa pesquisa, na qual foram feitas 4 perguntas, esperava-se respostas sobre alguns pontos específicos do tema. Obteve-se um resultado parecido em todas elas. O conhecimento adquirido até as últimas séries da educação básica é parcial, como pode-se observar no gráfico. Em relação à definição da chuva ácida, a maioria dos entrevistados teve uma noção do que se trata, porém não uma ideia plena. Se somando aos que desconhecem o assunto ou têm uma ideia equivocada, os números chamam a atenção por se tratar de um problema global, provocado pelo homem. Ter um conhecimento pleno até o final da educação básica é crucial. Quanto ao local das incidências do fenômeno, os dados são muito semelhantes. Dos 57 estudantes entrevistados, 43 responderam não estarem totalmente esclarecidos dos locais onde a chuva ácida pode ocorrer. Consequentemente, entende-se que desconhece seu processo de formação. Como esperado, pode-se tratar de um dado mais técnico. A composição da chuva ácida teve um número ainda maior de pessoas que responderam incorretamente ou não souberam responder. Julgamos importante ter essa noção, por se tratar de ácido extremamente forte, visto que isso possa chamar mais atenção para o problema. Muitos têm uma noção de algum dos impactos causados pela chuva ácida, mas poucos conseguiram entender sua total abrangência. Para tanto, foram consideradas respostas completas somente as que apresentam comentários relacionados aos 3 aspectos indicados nesse trabalho, ou seja, prejuízo ao homem, ameaças a monumentos, esculturas e construções e prejuízo ao meio ambiente. Bom, sobre o experimento que fizemos para simular a chuva ácida, nós utilizamos uma rosa para poder ver o que aconteceria com ela pós o experimento. Utilizamos um pote para isolar o gás dentro, enxofre, utilizamos uma colher para colocar e queimar o enxofre. Aí vem a pergunta, por que utilizamos o enxofre? Pois o enxofre, quando ele reage com o gás oxigênio, ele gera o dióxido de enxofre, que na reação pode formar o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico. Utilizamos também dentro do pote, além da rosa, o extrato do repolho roxo, que serve como indicador de pH, pois a antocianina encontrada nele varia de acordo com a mudança do pH. O experimento consistiu então, que a gente fez, em colocar a rosa e o extrato do repolho dentro do pote. E então colocamos o enxofre na colher pendurada na tampa e incineramos o enxofre para ele começar a liberar o dióxido de enxofre, que é um dos grandes responsáveis pela chuva ácida. Colocamos o enxofre queimando dentro do pote e fechamos, porque daí quando ele reagisse com a água e o gás oxigênio dentro do pote, ele iria formar o ácido sulfúrico e o sulfuroso, como eu já citei anteriormente. Então a gente deixou por alguns minutos o pote fechado e o extrato de repolho, como a gente pôde observar, ele mudou drasticamente de cor, passando de roxo para um tom meio amarelado, indicando que aquele ambiente estava meio ácido já. Depois retiramos a rosa de dentro do pote e comparamos lado a lado com uma outra que a gente tinha nova, e notamos que ela perdeu quase totalmente a cor devido à acidez do ambiente. Bom, o experimento foi uma maneira de demonstrar aí o que acontece no ambiente com o tempo. Ou seja, a chuva forma os ácidos quando está caindo por meio das reações com dióxido de enxofre, que foi o que a gente usou no nosso experimento, e acaba atacando assim o meio ambiente. Chegamos à conclusão do quanto é importante conscientizar a população sobre as consequências da chuva ácida. Procuramos, através desse trabalho, juntar o maior número de informação a partir de dados coletados em nossas pesquisas. Do ponto de vista educacional, pode-se considerar que o trabalho obteve um resultado agradável por
por proporcionar um conhecimento que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas durante as aulas no ensino fundamental e médio. Entretanto, obtivemos a dificuldade de não podermos realizar vários testes de maneira presencial devido à pandemia que presenciamos. Por fim, o que ficou bem claro foi que, para diminuir os efeitos da chuva ácida, são necessárias medidas como incentivo ao uso de transportes coletivos, como o intuito de diminuir a circulação de veículos com a redução da liberação de gases na atmosfera, assim como o uso de energias alternativas, de fontes renováveis, como a solar e hidráulica. Entretanto, o primeiro passo é a conscientização, e isso só se dará através da educação, principalmente na educação básica, na qual mais experimentos poderiam ser realizados em salas de aula para que, ao observar na prática, aspectos importantes possam fazer sentido, tornando a conscientização mais eficaz.